Boa noite, galera. Mais um sabadão aí, Fran Portela. Muito boa noite. Olha só, a gente hoje está ligada na educação. Só vai rolar a educação aqui hoje, que é a melhor coisa que existe. A gente está com o Carlinhos Costa, que é fundador do Os Pedagógicos, curso e concursos aqui de Brasília. É aqui de Brasília, Isso né? Mesmo. E com a Lu Alves, que é a melhor assessora de imprensa de Brasília. Isso aí, prazer enorme. Bem-vindos. Estar com vocês. Obrigado. Conta pra gente como que nasceu Os Pedagógicos. Fran, Os Pedagógicos nasceu da vontade minha e do William, que é o meu sócio e também parte desse projeto, de democratizar o acesso ao conhecimento. A gente via aqui no Distrito Federal, porque a gente é aqui do DF, e a gente só dava aula presencial. A gente via que aqui tinha um mundo de preparação para os concursos que estava voltado para pessoas que tinham muito dinheiro. Então, pessoas que não tinham dinheiro não tinham fontes de acesso a estudar, porque as aulas eram caras, porque acessar um curso preparatório era muito caro e isso tinha ficado muito elitizado. Então, em 2016, quando a gente se conheceu, a gente desenhou alguma coisa, mas foi em junho de 2017 que a gente sentou numa mesa de bar, bebemos muito e começamos a anotar tudo num guardanapo que a gente queria. E aí, eu ia falar isso, as melhores ideias nascem num guardanapo. Nascem no guardanapo. E esse guardanapo a gente tem até hoje. E a gente falou o que a gente queria fazer. E aí a gente começou produzindo material, distribuindo na rede social, que na época a gente só conseguia fazer isso pelo Facebook, o Instagram ainda não tinha uma grande notoriedade. A gente foi distribuindo, alcançando muitos alunos, e aí a gente ministrava aulas presenciais e começamos a dar dicas online. Dicas essas que vieram para o YouTube, e aí a gente teve muitos alunos já nos primeiros vídeos. Com isso a gente entendeu que a gente tinha que distribuir mais material para conseguir alcançar mais pessoas e fazer com que elas pudessem estudar. E aí a parte legal veio com a pandemia, né? Que a pandemia foi muito ruim para muita gente. E aí pra gente também tem um lado negativo. Mas o lado positivo dela foi que todo mundo migrou para o ensino à distância. Sim. E vocês já tinham iniciado, né? E a gente já tinha começado, então foi bom. Só que a gente fazia uma aula toda terça. Então era toda terça-feira tinha aula. Com a pandemia a gente fez um propósito, vamos fazer todo dia da semana. Então a gente começou a fazer de segunda a sexta lives de 1 hora com conteúdo. E aí de lá pra cá a gente não parou mais. Então, mas essas lives com conteúdo, você faz uma programação de conteúdo para tal concurso, por exemplo? Sim, tem dia que a gente faz. Saiu agora o concurso, saiu a banca examinadora de Minas Gerais, que a gente agora fala com o Brasil inteiro. Então, Sim. São 350 mil inscritos no canal. Então, saiu a banca de Minas Gerais. Tem muita gente já querendo se preparar para o concurso de lá. A gente sabe agora que vai ser a FGV. Então, o que a gente faz? A gente pega exercícios da FGV já aplicados em outras provas e corrige mostrando como que ela faz a cobrança dos conteúdos. E aí o pessoal de Minas Gerais vai ficar mais antenado. Na hora que sair o edital, já estão mais bem preparados. Então, você tem a aula de segunda a sexta, como se eu estivesse no cursinho. Isso foi em 2022. Porque em 2023 nosso propósito é de segunda a segunda. Então tem aula lá sexta, sábado, domingo e não para. Mas é claro que não é só eu e o William. A gente agora tem uma equipe grandiosa e todos os professores passam por lá. Professores de várias matérias? De todas as matérias que caem nos concursos. Então, português, informática, matemática, raciocínio lógico, legislação, ECA e os conhecimentos pedagógicos estão todos lá. A gente faz uma programação mensal ou semanal e vai entregando isso para os alunos. O que você acha que pega mais, a matéria que pega mais nos concursos? Português, se a gente pensar de forma ampla, o português é o que está em todas as provas com um grande número de questões. Quando eu venho para a minha área, que é a área da carreira magistério, aí os conhecimentos pedagógicos acabam assumindo maior quantidade das questões. Mas português é o diferencial, porque poucas pessoas dominam a norma culta da forma que é cobrado na prova. Então treinar ela é o diferencial. Porque toda prova tem no mínimo 10 questões de português. Então são 10 questões e faz muita diferença. Uma questão faz muita diferença, imagine 10. Antigamente, mudou alguma coisa, daí eu falo como professor. A minha época, quando eu estudava, a gente falava de magistério. Tem ainda isso, magistério? Legal. Então vamos lá, eu sou velho, vamos falar de coisas da antiga, né? Eu fiz o magistério ele durou até o final dos anos 90. Sim. Então as últimas turmas, elas iniciaram em 1999, na escola que eu estudei, que era a Escola Normal do Gama, em 2000. Então eu comecei em 98, fiz 98, 99, 2000 e me tornei professor dos anos iniciais do ensino fundamental, que é do 1º ao 5º ano, e da educação infantil. Eu entrei na Secretaria de Educação aqui do DF com esse magistério. Só que agora a regra é que a formação para professores seja com nível superior. Então todo mundo tem que ter licenciatura plena. Por mais que ainda se admita que quem fez magistério possa dar aula. Então, ainda pode, Carlinhos, dar aula? Pode dar aula. Aquele normal que falava antes, é isso? Normal magistério. Entendi. Porque agora tem que ser formado em letras, né? Não, pode ser
pedagogia para os anos iniciais, então substituição daquele magistério que você me perguntou, pedagogia. 4 anos. 4 anos. 4 anos. E todas as outras licenciaturas para os anos finais do ensino fundamental, que é a partir do 6º ano, 6º, 7º, 8º, 9º, e o ensino médio. Então, letras, o cara pode ministrar aula do 6º ao 9º ano, ou no ensino médio, as aulas de português. Lu Alves, você que é assessora de várias empresas, como que é assessorar alguém que dá um curso online? Qual que é o diferencial? Gente, a gente começou a atender os meninos, os pedagógicos, e eu falo que eu me apaixono primeiro, né, pelo cliente, pela causa do cliente, para depois de fazer o trabalho, né? E os meninos, assim, já me apaixonei por essa coisa, né, do quanto eles disponibilizam de conteúdo gratuito, quanto eles entregam, né, de conteúdo para quem quer fazer um cursinho. Lá tem 1000 aulas. Se o cara assistir aquilo ali, se ele não tiver dinheiro nenhum, ele já está bem preparado. Ele já pode participar de um concurso. E se ele for fazer um cursinho, também tem um valor, né, bem razoável. E assim, eu sou das antigas também, eu também fiz magistério. Então a educação é uma causa que me apaixona. Sem eu fui dúvida. professora 10 anos da secretaria, entrei pelo magistério, né? Mas você trabalha na comunicação há muito tempo, né? Isso, aí quando eu me formei, assim, na verdade, eu trabalhei como professora para pagar minha faculdade de jornalismo. Quando eu me formei, eu já comecei a trabalhar na minha área de jornalista, né? Fui para a secretaria dentro da Secretaria de Educação, eu montei uma TV educativa na época do governo Cristóvão. Desculpa, a gente montou uma TV educativa, chama Canal E, existe até hoje, mas na época estava bem, a gente via cabo, ia para todas as escolas, a gente mostrava as experiências positivas da rede. Então, a educação é uma causa que me apaixona. Aí junta a educação com a tecnologia, porque, gente, o que o Carlinhos falou é uma verdade, né? A pandemia foi cruel em muitas coisas, né? A gente sabe, muitas vidas, a gente perdeu muitas vidas, pessoas próximas a gente, quem não perdeu um familiar, perdeu uma pessoa próxima. Então, vamos dizer, se a gente pudesse não ter passado por isso, não passaríamos. Mas teve um ganho, como o William falou, e eu acho que um desses ganhos é o quanto a gente avançou na questão da tecnologia. Avançou até demais. Do EAD, né? Eu acho que, assim, eu fico impressionada com o absurdo que virou a internet. É bom, eu acho bacana. No seu caso, é maravilhoso. Olha o conteúdo que ele está entregando, olha quantas mundo, né, quantas infinito. pessoas você consegue atingir o planeta inteiro, mas qual que é a estimativa de alunos que já passaram por vocês? A gente tem hoje quase 15 milhões de visualizações, então a gente consegue ter aproximadamente aí umas 5 milhões de visualizações únicas, então 5 milhões de pessoas diferentes passaram pelo canal. Você trabalha também com tráfego? A gente também trabalha com tráfego. Eu não sou especialista, né? Já fiz isso na empresa no começo, quando era só eu e o William. Mas você tem alguém que faz isso para você na sua empresa? Hoje tem alguém na empresa que faz isso. Gosta de trabalhar? Você acha que é relevante, importante? Sim, porque você não vai conseguir acessar todas as pessoas. E quando você abre aqui o Instagram, você vai começar a olhar aquilo que você segue. Mas daqui a pouco você vai ser notificado de alguma coisa que se aproxima dos seus interesses. Então o tráfego ajuda isso. Eu chegar a pessoas que tenham interesse em educação e em concursos públicos. Então a gente hoje investe muito para conseguir ter uma maior área de abrangência, né? Alcançar mais pessoas. Entendi. E o que eu acho... Deixa eu só falar. O que eu acho interessante, que o Carlinhos pode falar melhor, é que também hoje eles têm o fato de ter ido para o online, estar 100% no online, eles precisaram criar uma área de marketing muito forte. Então o marketing hoje eu acho que assim, 30% no mínimo da empresa ali, né? Não, se bem que acho que mais. Tem uns 60% da empresa são pessoas ligadas ao marketing. Então eles têm toda uma equipe de marketing, de social media, de pessoas que trabalham com tráfego, toda a área do marketing, eles têm uma equipe grande, porque tudo que eles fazem hoje depende desse marketing. E tem muita concorrência nessa área aí? Tem, né? Parece que não, porque assim, não é uma área específica, né? Não, parece que não, mas hoje existem muitos, existem 20 cursos, quase 20 cursos específicos só de educação no país. Mas todos de graça não, vocês estão vendendo também, né? Você tem uma plataforma? Bater um limite, não é? Sim, a gente entrega muito porque essa era a nossa missão, transformar a vida através da educação, e a gente queria que isso acontecesse. A gente faz essa missão, mas é uma empresa grande, a gente tem vários custos e colaboradores, então a gente também tem cursos que são
comercializados. Esses cursos, eles são vendidos para todo o país. Então, quando tem alguma prefeitura, quando tem algum estado, a gente prepara cursos como Vamos supor, o aluno está com deficiência na matemática, quer desenvolver mais a matemática. Beleza, tem lá. Aí vai procurar vocês, Tem né? cursos lá Aí que vocês Tem uma fazem isso. plataforma lá. Qual que é tem um site? Tem os pedagógicosblog.com.br. É um site. Isso. E o MEC dá pitaco nesses cursos? Não, são cursos livres, Livres. né? Então, quando a gente fala de cursos, tem dois tipos. Cursos que são credenciados e autorizados, aí as secretarias de estados devem fazer isso, ou o MEC, quando é de educação superior, mas o nosso curso, como é um curso preparatório para concursos, esses são chamados cursos livres e não precisam de autorização para o funcionamento. Você falou uma coisa bacana, que os alunos fazem a prova em simulados, né? Isso. E vocês falam o que ele precisa melhorar, né? Isso é legal demais, né? Um diferencial dos pedagógicos foi que a gente investiu em tecnologia em um dado momento que foi crucial. Então a gente teve uma pessoa que nos ajudou muito a criar uma plataforma de simulado. Então a gente tem as aulas e tem os simulados. A gente coloca questões, o aluno acessa, quando ele acessa, ele consegue fazer tudo online, e aí ao final do processo ele recebe um relatório dizendo qual a nota que ele tirou, a comparação dele com a turma dele, qual o ponto que ele ficou melhor e qual que ele foi pior. E aí tem um gráfico que mostra, compara ele e a turma. Então ele vai entender exatamente onde ele está frágil, onde ele está forte, onde ele precisa atacar para conseguir melhorar. Talvez esse tenha sido o diferencial da gente para alcançar os mais de 30 mil alunos aprovados que a gente tem hoje. Você sempre deu aula? Sempre dei aula, eu fiz magistério, saí com 16 anos, com 18 eu já estava dando aula. Você é aqui de Brasília? Eu sou de Brasília, O William, que não está aqui, Também é seu daqui. sócio, Também daqui. também é pedagogo. Também é pedagogo, também é servidor da Secretaria de Educação há mais de 10 anos. E tem alguma matéria específica que você cuida? Os dois dá aula da mesma coisa, né? Mas a gente divide porque, como a gente fala, ninguém é bom em tudo. Então tem coisas que eu gosto mais, tem coisa que ele gosta mais, então eu fico muito com legislação educacional. Muita gente confunde o pedagogo com o professor atual, é normal, Em né? regra, são a mesma coisa, o pedagogo e o professor, mas o pedagogo ele pode atuar em outras áreas também, né? Então, o professor de anos iniciais de educação infantil é pedagogo, mas ele está ali atuando com magistério, com a sala de aula. E tem pedagogo que atua com planejamento, supervisão, inspeção, orientação, e a gente migrou para o concurso. Eu fico dando aula de legislação e o William gosta da organização do trabalho pedagógico. Então, a gente... O que é isso? Simplifica. Planejamento, A parte chata. avaliação. Não, isso é legal pra caramba também. Eu já dei aula há muito tempo, mas hoje, como ele se identifica e faz melhor do que eu, então eu abri mão, deixei ele fazer. Então ele dá aula de avaliação, de planejamento, didática, processo de ensino-aprendizagem, relação professor e aluno. Ele também gosta das aulas de plano distrital de educação, plano nacional de educação. Ele é o maior especialista do país nisso. A gente estava ali falando de tráfego e eu quero voltar nesse assunto de novo, porque é algo que eu também faço nas minhas empresas, mas eu acho a parte mais chata de uma empresa, sabe por quê? Eu vou dar um exemplo para você, não sei se já aconteceu com você. Já teve, por exemplo, vou falar um exemplo de um show que eu fiz só para contrariar. Só para contrariar, vende sozinho, né? Sozinho, não precisa de tráfego. E eu fui. Foi? Fui, eu gosto muito. Então, aí o que acontece? A gente fez, e eu não conhecia tráfego. Uma empresa lá de Goiânia, uma agência, me chamou e falou, Fran, e eu gastava muito com televisão, com a Globo e tal. Ele, não, esse ano a gente não vai mais fazer anúncio, a gente vai fazer tráfego. Mas, pelo amor de Deus, então faz um contrato comigo, você assina, se o show der ruim, você vai pagar os 300 pau do show, e aí tá tudo certo, eu faço contigo. E aí a gente fez um contrato e tal. E aí, quando faltava assim 15 dias pro show, ele falou, vou fazer hoje, vou começar já estava trabalhando no Instagram e tal. E aí ele colocou os convites numa terça-feira, eram 1.900 convites, quando foi quinta-feira não tinha mais. Incrível, aí eu enlouqueci. né? Só que daí pra cá eu faço várias campanhas com as outras empresas que eu tenho, e umas funcionam, outras não funcionam. Acontece isso com você? Sim, lá a gente faz muitas campanhas de acesso ao país inteiro, então eu diria que hoje o tráfego, ele é uma área em que eu preciso ter um especialista que tem uma cabeça muito pensante. Porque ele tem que regular e são botões de uma rádio. Ajustar o tempo todo a A campanha. sintonia ali, e né? a frequência tem que estar sempre muito ajustadas. Então, se eu tenho alguém que é preguiçoso, só quer criar a campanha, subir lá o card que tem da campanha, pode ser um vídeo ou uma imagem, colocar o link de clicar, isso qualquer uma pessoa faz. Mas ajustar os parâmetros e acertar as pessoas exige pessoas que estejam não só, como eu brinco, alfabetizadas, mas letradas. Eu não posso Interessante isso aí. Eu preciso estar além disso, eu preciso pensar e estar todo o tempo ajustando, porque isso faz com que se gaste menos com tráfego e alcance maior resultado. E é uma potência muito grande. Por exemplo, o Instagram fica me mandando toda hora artista, porque é uma área que eu trabalho. E você clica, vê,
Então, É muito, chegar. é muito inteligente. Só que, assim, às vezes eu fico bem chateada porque a campanha não dá certo. Ajusta e vai lá. E tem outras campanhas que arrebenta. E eu falo, caramba, mas é a mesma pessoa que está fazendo a campanha. Quer uma dica? Faça a análise do que deu errado. É essa que vai te dar certo na próxima. Entenda se foi um card de uma imagem, se foi um vídeo, qual foi a cor que deu certo, para você investir naquilo que Não dá é o certo. convidado? Nem sempre. Às Não? vezes dá para vender uma coisa que ninguém conhece. Uma arte ali, Uma alguma arte. Vou coisa. falar aqui, o Cabrini, ele vende qualquer coisa, Roberto Cabrini. Então, a campanha que eu fiz pro Cabrini, se eu tivesse Mas colocado... se tiver mal feita a do Cabrini, também não vende. Aprenda os parâmetros que você usou que deu certo e repita esses parâmetros Mas que o deram Cabrini certo. é uma potência. Ele é uma potência, mas se fizer errado, também não vai alcançar as pessoas que querem o Cabrini. Nem todo Entendi. mundo quer ele. Então, Entendi. eu preciso acertar a pessoa Conquistar, e acertar né? visualmente. Porque, infelizmente, a primeira coisa que a gente vê é a imagem. É a imagem. Então, eu preciso Isso que é aquela importante. primeira imagem faça com que eu fique Falou focado tudo, né? e não passe. Se eu passar, eu perdi aquela pessoa, eu não quero passar. Então a cor da imagem, a cor do fundo, a qualidade do que é apresentado, se está em movimento, se está parado, entenda os padrões que aí você vai conseguir evoluir mais nas campanhas. Olha que bom, a gente está aprendendo sobre Olha que educação aula, e hein? marketing. Carlinhos, Helena, você já viu que não é fácil trabalhar na área do marketing com esse moço. Não é é aquele fácil. doido, Você tá vendo né? que você teve que ir pro marketing também, né, cara? Eu tive que fazer. Tem que se adaptar, senão eu fiz o a cara fica especialização em boiando. marketing digital. você Senão fez? o cara- Fiz. o que ele Tive que falou fazer aí. para entender o mundo. É. Porque eu sou muito bom no que eu faço lá em pedagogia. Isso aí ninguém pode me questionar. Isso aí eu estudei muito, eu sei que eu sou bom. Mas marketing eu era muito ruim. Então, no começo que eu fazia Era um sozinho, assunto que dominava, né? eu fazia sozinho, eu tive que aprender tomando pernada mesmo. Tava errado, aí eu ia ajustando, fazendo. Só que chegou um momento que não dava mais para eu fazer isso. Então eu falei, eu vou ter que supervisionar alguém para fazer. Então eu não posso ter um conhecimento básico disso aqui. Então eu fui estudar, fiz uma pós-graduação, levei muito a sério isso. O William também fez a pós-graduação em marketing. E aí a gente, quando sai da pós-graduação, a gente sai com ideias melhores, com parâmetros melhores para poder acompanhar e supervisionar a equipe inteira. Mas o que funciona mesmo é a prática. A prática Eu faz acredito, diferencial. né? Sim. E os alunos online, a gente estava falando do interesse, você falou que o interesse online hoje é muito maravilhoso, maior. Uhum. é muito maior do que presencial. Como é que você lida com isso? Às vezes, como que você vê o aluno tá desanimado, tá ruim? Existem vários tipos de alunos. E eu falo que tem gente que não vai se adequar ao online. E é legal, tá bom, existe mesmo. E ninguém é igual a ninguém. Mas entender que o online você economiza tempo de deslocamento, você economiza em grana, porque é um custo mais barato do que o presencial. Você deixa de gastar com roupa, comida e muitos outros fatores. Quando eu coloco isso na balança, até quem não Transporte, gosta do online vai falar, pô, eu vou gostar disso aqui agora. Porque é preciso gostar. E aí, o que a gente pode, dentro do online, fazer para acompanhar? A gente tem muitas ações, mas a ação humana é que mais faz diferença lá nos pedagógicos. Qual é a ação humana? A gente tem um grupo de pessoas que são treinadas, são chamados nossos tutores, que eles mandam mensagem do WhatsApp diariamente para todos os alunos das nossas mentorias. Então a gente tem mentoria para concursos específicos e mentorias nacionais. Na mentoria nacional tinha mais de 1.000 alunos e tinham tutores que acompanhavam dia a dia, todos os alunos. Então todo dia tem um bom dia, cadê o seu material de hoje? Você não fez por quê ainda? Cadê? Cobra? Cobra e chega isso, então o aluno envia isso para o tutor baixa aquilo que é a imagem do material produzido, sobe num drive coletivo que a gente tem, em pastas organizadas, e eu consigo ver pela planilha de acesso quem está trabalhando e quem não está. Quem não está trabalhando, além do tutor estar cobrando todo dia, quando eu vejo que não está surtindo efeito, aí entra eu e o William na jogada. Então a gente entra, manda um áudio para esse aluno e fala, cara, cadê aquele seu sonho de se tornar professor? Acabou? Se ele não acabou, dá tempo ainda, vamos voltar e vamos fazer isso aqui diferente. Então a gente faz isso muito. Tem dia que eu faço 200 áudios. Acaba sendo Sério? psicólogo ali. Aham. Caramba. Sério, Carlinhos? Sim, tem gente assim que os pais, os dois pais faleceram. Tipo, tem uma aluna que a mãe e o pai faleceram. E ela falou, não, eu vou morrer também, não sei o que e tal. E a gente foi acompanhando, e essa aluna a gente acabou acompanhando mais de perto. E a gente foi motivando, reconhecendo as fragilidades que ela estava naquele momento. No final ela passou muito bem no concurso que ela estava querendo fazer. Então a gente tem depoimentos maravilhosos desses alunos, que falam assim, caramba, aquele áudio que você mandou pra mim de 30 segundos fez toda a diferença na minha vida. E pra gente é 30 segundos que a gente tá ali, sabendo a história de alguém e falando com alguém que é do outro lado do país, do Nordeste, do Sul, de São Paulo, e a gente vai alcançando essas pessoas. O WhatsApp é um trabalhão, mas é um trabalho que dá um efeito muito bom. As provas, os concursos, por exemplo, professor do concurso aqui de Brasília, é a mesma matéria lá em Minas Gerais? Não. Não é unificado como a OAB, não? Meu sonho era que fosse, porque eu só ia gravar uma vez e ia conseguir distribuir isso pra todo mundo. Entendi. Olha. Mas não Minas Gerais Caramba. é outra coisa. Cada um é um. Tem estado que você acha que cobra mais?
O DF talvez seja o que cobra mais, é o maior edital. É. Né? Mas tem editais totalmente diferentes. Tem nada igual ao do DF. Por exemplo, da Bahia. Tem nada igual ao do DF. E só tem o da Bahia que é igual ao É da mais Bahia. fácil, mais difícil. Muito mais difícil pra mim. Gente, Bahia não é um estado, Bahia é um país. Né? Olha só, eu não fico falando que eu sou baiana, que é pro povo não achar que eu sou metida, mas Bahia é Bahia. Né? Exato, né? Bahia. Mas é muito diferente. O da Bahia é muito diferente. O de São Paulo é muito diferente. Tocantins foi muito diferente. E aí a gente pega esses 4, então. DF, Bahia, Tocantins e São Paulo. São os 4 mais abruptos, assim, mais longe um do outro. Mas os outros, eles têm muita coisa em comum. Então, vocês criam conteúdo, por exemplo, para um concurso específico? Criamos. A gente lá tem 2 estúdios de gravação que todos os dias trabalham gravando o dia inteiro. Você grava muito? Eu gravo muito. Muito, muito, muito. Média de quanto por mês? Eu gravo a média de 5 horas por dia. Você prefere gravar ou estar na sala de aula com o aluno de perto? Tem as duas coisas boas. O Hoje estresse eu é bem prefiro diferente, gravar. né? Hoje eu prefiro gravar. Você por causa hoje dos não meus dá filhos. aula mais presencial hoje? É muito raro, assim. Eu faço quando eu quero mesmo. Assim, quando eu falo, A tô com qualidade de saudade vida de melhora, aula. não é? Sim, os meus filhos nasceram, eu tenho um horário pra estar com meus filhos. Eu posso gravar de manhã, cedo, na hora do Isso. almoço. No presencial, não. Eu tinha que à noite, todo dia, estar fora de casa. É. Então, quando meu primeiro filho nasceu, até 1 ano e meio de idade, eu não via muito meu filho. Porque de dia eu tava trabalhando, à noite eu tava dando aula. Quando eu chegava, ele tava dormindo. Quando eu saía, ele tava dormindo. Então, eu tinha que comer o meu horário de almoço, assim, né? Eu trabalhava no setor policial sul. Então eu saía correndo do setor policial para ir em casa para vê-lo. Porque eu só nem ia ver meu filho, alguns dias eu ia ficar sem vê-lo. Então isso para mim era muito ruim. Hoje com online não, todos os dias eu tô na minha casa, eu vejo meus filhos, coloco para dormir, consigo vê-los acordar e mobilizar melhor os meus horários. Mas você não fica refém do celular? Fico, do celular fico. Isso aí eu acho que não tem jeito, é todo mundo, É né? isso que me assusta. Mudou, né? Mas a gestão da empresa, me diz, você consegue ficar longe do seu celular? Não. Você viaja, você fica longe do seu celular? Não. Pronto, então assim, é uma escolha, a gente fez uma É, escolha. acabou sendo todo mundo... É uma escolha. Tem que escolher qual bônus você É. quer. Né? Eu fiz uma escolha, mas eu coloquei coisas do tipo, esse ano passado pra cá, tempo de tela, tá aqui no meu. Aham. E eu vou me controlando. Então, quando tem um limite meu, do meu tempo de tela, do meu dia, ele começa a me avisar. E para eu desbloquear qualquer aplicativo, eu tenho que digitar uma senha bem chata. E isso faz o quê? Com que eu não queira ficar olhando o tempo inteiro. Ah, legal. Então, eu coloquei um controle pra mim. Eu sei que isso vai ser chato, eu paro de usar. São 2 sócios. São 2 sócios. Qual que é o mais calmo, mais... Você parece que é tranquilo. Não, eu sou o mais chato. É. Eu sou o mais chato, mais enérgico. O William é o cara mais tranquilo. O William é o cara mais criativo. Eu sou o cara mais operacional. Você é mais de fazer, da executar. Isso, eu tô lá com a equipe pra fazer. E ele tem as ideias, ele é muito bom de ideias. Eu Você nunca fez vi alguém curso de tão criativo. oratória, essas coisas ou não? Você Não. já nunca veio de fui, você não. mesmo, né? Eu era muito tímido, inclusive. Mas muito mesmo. Quando eu comecei a dar aula que eu melhorei. Mas eu era muito, 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 muito É a tímido. prática mesmo, né? Fora daqui vocês vão ver que eu sou tímido. Isso aqui é um personagem. É um professor. Ó, é tipo assim, o artista sobe no palco, vira outra pessoa. Ele. William tá na frente de uma sala de aula, né? Mesmo que seja virtual, já se transforma, né, William? Vocês precisam ver. É uma loucura. A gente coloca fantasia pra dar aula. Ah, legal. Assim, eu pago uns micos que nem eu acredito. Coloca. A gente deu aula para 10 mil pessoas no Nilson Nelson, no concurso passado. E assim, foi um dia maravilhoso, inesquecível. A gente subiu de moto, a gente entrou de moto no Nilson Nelson, a gente desceu de rapel do Isso teto foi do Nilson ideia do Nelson. William, né? Não, foram todas minhas. Foi? Você falou que ele era uma Mas ele é muito criativo. Mas isso foi as loucuras minhas, assim, que você vai vendo. E ele foi dando outras também, o pessoal foi entrando fantasiado. Então, a gente se transforma dando aula. Mas fora dali, eu sou uma pessoa extremamente tímida. Tem medo do... Qual que é a métrica que você... Como você sabe das pessoas que passam por você, que foram aprovadas ou não? Como que você coordena isso? O Diário Oficial é a resposta pra gente, né? Como todos os resultados saem no Diário Oficial, a gente consegue cruzar os dados de quem compra o curso, nome e documento com o Diário Oficial. Ótimo. Por sinal, o Diário Oficial sai tudo que é concurso, Sim. tem que passar por lá. Aí tem tudo, sai o edital por lá e depois sai o resultado por lá quando ele é homologado. Então a gente tem tecnologia para conseguir cruzar esses dados e nos trazer as informações. E esses alunos são medianos que nem nós, médio, que eu falo, não são velhos nem são novos, ou são mais a novos? faixa etária deles, faixa etária né? não tem. Não dá para dizer. Porque tem alunos jovens que passam e tem alunos bem mais velhos que passam, com 60 anos que estão aprovados. Sério? O meu dentista é mó legal, né? Ele sempre conta a mesma história que eu vou lá. Ele, cara, você é o meu ídolo porque você fez uma senhora de 60 anos passar na prova. E ela Mas prova também ela da Secretaria de Educação. Mas tem no limite de idade, não tem não? Tem, só lá no final, 75 você tem que parar. Mas se ela era uma senhora que já foi, ela trabalhou, aposentou e voltou de novo, passou de novo. Pois Incrível, mas né? eu acho que assim,
você fez uma senhora de 60 anos passar, mas ela vai exercer a função? Vai, durante um bom tempo, quase 10 anos ainda. Eles chamam mesmo na boa? Não, nenhum problema. Se ela tem voz pra dar aula, conhecimento ela tem pra passar, ela vai lá. É igual assim, eu fui tirar a habilitação, renovar, cheguei lá, tinha um senhorzinho brigando com o médico, sabe? E aí, ele... Não posso dirigir? Não, brigando literalmente, porque o médico colocou, ele tinha ido renovar e o médico colocou 2 anos. Ele tem 82 anos. Aí quando ele saiu, eu falei, doutor, ele pode dirigir? Ele falou, pode. E ele tem problema da audição. Aí, acho que o doutor colocou alguma observação e ele brabo. Você não coloca isso na minha habilitação, não sei o quê. Só sei que ele estava brigando, literalmente. Aí depois disso, eu fui entender que ele... mas, né, com 82 anos e renovou. Só o tempo de renovação dele que é menor do que o nosso. Que é 2 anos, Ele não vai é ter 10. que renovar de tempo em tempo, né, para entender se está tudo bem com ele. Me fala, então assim, hoje vocês têm uma média de quantos alunos? Hoje a gente... Matriculados, é isso? Se matricula? Se a gente pensar só nos matriculados, a gente deve ter hoje mais ou menos 10 mil alunos ativos. Certo. Mas que acessam o nosso material gratuito, a gente tem 500 mil visualizações por mês. O mesmo material que você tem na plataforma pago é o mesmo que vai para o YouTube? Não, a gente produz material para o YouTube, da plataforma paga é um material diferente. O YouTube é o chama, né? A gente tem mais teoria, mais exercícios. No YouTube a gente tem muito mais exercícios, treino mesmo. E aí a teoria, quando alguém vai aprofundar, aí tem nos cursos pagos. Que vai chegar a um limite que ele vai olhar ali e acabou. Ele vai falar, cara, eu não consigo mais evoluir, eu preciso de um apoio, um apoio teórico. Carlinho, eu nunca imaginei que tivesse tanta gente interessada em concurso público. Porque eu sou empreendedora, eu nasci assim, não me imagino sendo funcionária pública. Chama funcionária pública não, chama servidora pública. Um dia eu convidei uma servidora pública e ela falou pra mim, não chama funcionária pública, é servidora pública. Funcionária é só quem tá respondendo processo. Só quem responde processo é chamado de funcionário. Ficou na minha cair no concurso aí. Ficou na minha cabeça isso. E eu não... Aprendeu. Aprendi. E aí eu não tenho essa mentalidade, Lu, de que as pessoas querem fazer concurso. E tem muita gente que quer, Mas né? tem, ó. Estabilidade Você é concursada, Lu? Olha só a minha história, gente. Tem algumas similaridades aqui com o Carlinhos. Eu também fiz magistério, terminei com 16 anos, 16 para 17, né, porque eu faço aniversário em setembro. Só que ali, antes do meu aniversário, já teve a prova. Então, eu passei na prova da Secretaria de Educação, que na época ainda era Fundação Educacional do Distrito Federal. Aí as pessoas eram empregadas públicas. Exatamente, era uma fundação. Eu passei, tinha ali 16 para 17 anos, não pude quando fui chamada, não pude assumir o concurso, porque eu tinha que ter 18 anos de idade. E aí tive que esperar completar 18, quando completei 18 eu assumi a função, fui trabalhar como professora. Agora, eu acho, Fran, que empreendedorismo é um espírito, né? Que onde você estiver, você tem um espírito empreendedor. É isso mesmo. Ali na escola, eu dei aula, mas eu fazia coisas diferentes, aplicava técnicas diferentes com os meus alunos, não importa a turma que eu tivesse. Eu tive turmas com meninos com muita dificuldade de aprendizado e eu tinha que, né, me virar nos 30 para tentar superar aquela situação. E depois fui para uma direção de escola, depois eu fui coordenar um supletivo na Regional de Taguatinga, implantando lá uma metodologia no ensino, educação de jovens e adultos, enfim. E aí, eu já formada, comecei a passar por umas situações, fui chamada para essa TV educativa e tal, ficava sendo chamada para outros projetos, não conseguia mais ser liberada da Secretaria de Educação. O que eu fiz? Eu sou uma ex-concursada, gente, que eu pedi exoneração. Porque o meu espírito era de fazer muitas coisas. É isso que eu sou. Muito mais empreendedor. Né? Eu tenho uma amiga que a Jaqueline, lá de Anápolis, ela falou, Fran, ela tentou outra coisa, o marido era empresário, ele abriu uma loja para ela falou, Fran, não é para mim, eu preciso de sentar numa mesa todo dia e ter aquela direção. Rotina. Né? Eu falei, misericórdia, eu não consigo fazer isso. Mas olha só, a gente não falou, o William não falou aqui que tudo tem os ônus e bônus, quer dizer, quando ele dava aula presencial, ele tinha a desvantagem de não ter tempo para os filhos. Hoje, no online, ele tem esse ganho. Tem outras perdas? Tem outras perdas, né? De talvez não ter o contato com os alunos, que é muito bacana. Enfim.
Mas tudo tem ônus e bônus, né? No empreendedorismo, a gente também tem ônus e bônus. Claro, né? tem os Tem os desafios. desafios. Tem períodos que a minha empresa está faturando super bem, tem períodos que a minha empresa está faturando lá embaixo. E assim segue a vida. É né? isso aí. Tanto é que eu sou uma futura aluna dos pedagógicos. Conversamos disso legal. Você quer voltar para atividade pública? Então, sabe qual é a desvantagem do empreendedorismo? Mais perto? Ok. Sabe qual é a desvantagem do empreendedorismo? É que nós não temos a fatídica aposentadoria. Não tem. Se eu tivesse na Secretaria de Educação, hoje, gente, eu tenho cara de novinha, mas não sou, já poderia estar aposentada. Se fosse pela primeira legislação, que depois mudou, né, Carlinhos? Você que entende muito de legislação, pela primeira legislação, acho que eu teria aposentado ali os 44 anos. 45. 45. Eu poderia ter aposentado. Exato. E como eu saí da secretaria, nem primeira, nem segunda, nem terceira legislação, meu amor, eu não tenho aposentadoria. Mas você já é rica. Olha Boa. só. Também acho. A conta dela ela fala isso aí porque tá brincando, né? Mas olha só, o que acontece? Aí é os ônus e bônus. Quer dizer, eu tive todos os bônus, né, de uma vida de empreendedorismo, que é a liberdade, ter feito muitos projetos incríveis. Não ter rotina, não conhecer ter mais rotina, pessoas, conhecer- desenvolver as pessoas, se desenvolver, que a gente Exato. aprende mais do que Com ensina. certeza. Tudo que eu fiz como empreendedora no jornalismo, né, com a minha própria empresa, eu jamais teria feito e vivido se eu tivesse continuado na secretaria. Quer dizer, eu não digo jamais, mas teria sido muito mais difícil, Sim. né? Por exemplo, eu trabalhando no Ministério do Turismo, na Embratur, fiz projetos internacionais, conheci vários países. Então, assim, tem as vantagens. Aí a desvantagem, sim, naquela época, o salário da secretaria de professor hoje não é tão bom ainda, né? Eu sei que o professor merecia ganhar muito mais. Claro. Mas já é muito melhor do que era naquela época. Então, naquela época eu falei, vou ficar presa aqui por uma estabilidade, ganhando pouco, eu ganho muito mais do que isso como jornalista, não vai valer a pena. Hoje o salário é razoável, não digo que é bom, não digo que é o que o professor merece, mas é muito melhor do que era naquela época. Então, quando eu penso que eu poderia ter uma aposentadoria, uma estabilidade, aí eu falo, olha, Carlinhos, vamos voltar. Você é aluna dos pedagógicos. É isso aí. Só que, como a legislação mudou, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer pedagogia Entrar, trabalhar 10 anos pelo menos. e para Depois poder me pedir pra aposentar. Eu tenho já eu não sei se aproveita, né? Mas eu já fiz uma parte todos. do curso de Pedagogia? pedagogia. Tem que aproveitar Vou sim. conversar depois. Vamos. Carlinhos, me fala uma coisa. Os seus alunos são diversos, você já São. falou. E o nível de... você diria que eles são classe A, B, C? Eu acho que tem classe A Tem. querendo ser professor? Tem menos, é menos do que as outras classes. Então, quando a gente pensa professor, e eu sempre falo essa frase porque foi o que aconteceu comigo. Meu pai era analfabeto, ele sabia muito pouco ler e escrever, ele saiu do Piauí, veio para Brasília trabalhar, e aqui começou a trabalhar. Minha mãe estudou até a 5ª série. Então, assim, quando eles vieram para cá, a escolaridade era muito baixa e eu estava ali, eles investiam muito em educação, isso é uma coisa que eu não posso reclamar. Eu sempre estudei em escola pública, mas eles sempre me acompanharam muito. Meu pai não sabia ler, mas ele estava aí. Cadê a tarefa? Está feita? Se não tiver feita, você vai sofrer a consequência disso, que era o apanhar. Na época, eu também era assim. E aí eu tive que me dedicar muito à escola, fiz essa dedicação. E aí, quando chegou na 8ª série, eu tinha que escolher o que eu queria fazer no ensino médio. Eu tinha uma prova de seleção. E eu falei que eu queria fazer técnico em agronomia, porque meu pai era jardineiro, e eu queria fazer agronomia, porque meu pai, para mim, é uma pessoa que eu tenho muito valor, o que ele faz pra mim tem valor. Você se inspirava nele. Eu falei, técnico em agronomia vai ser massa. E a minha mãe falou, não, você vai fazer técnico em magistério, curso normal. Eu falei, não, mãe, mas... Não, ela vai fazer sim, porque não falta emprego. E pobre não tem direito de escolha do que vai fazer, tem que trabalhar. Você não pode ficar brincando, você vai ter que trabalhar. Tá bom, fiz a prova e passei, fui fazer o magistério. Mas assim, olha não como era sua minha mãe ciência. tinha razão. Não era Mãe, as ciência mães 01. são... Mas aí, beleza. Sua mãe te direcionou para Sim. uma carreira, né? Foi. Fiz o magistério, saí bem cedo, não podia trabalhar, então acabei tendo outros empregos. Fui lavar prato no restaurante, fui ser operador de copiador até fazer 18. E aí, quando eu entrei na graduação, fiz biologia, Olha, porque eu queria voltar para aquela ideia de... área. E eu gosto de botânica e tal, então fiz biologia. E aí, quando tá terminando biologia, entrei para a Secretaria de Educação. Então, não, biologia é um curso muito... Mas eu entrei com magistério, né? Então, meus alunos são alunos dos anos iniciais mesmo, né? os Porque pequenininhos. biologia é um curso chato Não é pra nada, caramba. é legal pra caramba, é muito bom, é muito bom. Depois eu fiz pedagogia, mas biologia também é muito legal. Que bom que sua mãe William, te direcionou. O meu sobrinho,
né, mais velho, meu primogênito, que para mim são como filhos, o Vitor, ele resolveu que ia fazer biologia. E olha o preconceito da tia, que era professora. Eu falei, meu filho, tu vai fazer biologia, só vai poder ser professor. O professor não ganha bem, faz outra coisa que ganha melhor, meu filho. E olha que ignorância da minha parte, que hoje eu reconheço. Ele fez biologia. Já fez o mestrado dele na UNB. Gente, ele se especializou em mas sapos, tá? para quem gosta da área, é excelente. Mas olha, né? deixa eu falar que ele se tornou um pesquisador incrível. Aham. Ele é contratado por grandes empresas para fazer, como fala aquele negócio? Pesquisa? Não, é quando vai fazer, por exemplo, uma estrada, tem que fazer um Relatório de estudo. impacto ambiental. Relatório de impacto ambiental. Ele já tem a empresa dele, com os amigos dele, está ganhando muito bem, talvez esteja ganhando até melhor que a tia. E a tia teve que dar a mão à palmatória e reconhecer que eu tive um grande preconceito. Então hoje eu falo, gente, que eu às vezes vou dar palestra em faculdade, nessas coisas de carreira. A gente tem um grupo de mulheres que chama Soroptimistas, que a gente fala para meninas sobre carreira, sobre, né, profissões e tal. E eu falo, qualquer profissão pode fazer sucesso, qualquer profissão pode ganhar dinheiro, qualquer fazer profissão eu pode acho, te satisfazer. eu acho que sucesso, eu vou usar uma frase que eu vi do Danilo Gentili com Cabrini, sucesso é fazer aquilo que você gosta todos os dias. Isso é sucesso. Isso, pronto. Se você faz bem feito, é sucesso. É isso que eu penso também. E eu, assim como você, quando eu fui fazer faculdade, pobre fazia economia e os ricos faziam medicina, não tive escolha. Continua, da medicina continua. Mas a galera da pedagogia tem muito disso. A gente vê muito as classes mais baixas fazendo, mas também tem a classe A, de vez em quando aparece lá alguns, e nós vamos ter professores com qualidade sendo da classe A, B ou C. O interessante é que quem tem a paixão por fazer isso, faça. E quando faz, a gente não vê diferença de qual classe vem. E como que faz para achar o seu curso? De novo, vamos falar. Os pedagógicos, você procurou no YouTube, Os Pedagógicos, você vai encontrar o canal, que é o canal mais visto de pedagogia. Então, mais visto de onde? Do Brasil? Do Brasil. Você tem esse número? Tem, a gente tem vários relatórios. E eu sempre brinco aqui do número de visualizações, que sempre me deixa muito feliz, e ele aumenta constantemente, né? Então deixa eu abrir aqui o canal, que eu vou dar exatamente os números de hoje. Como é que estão por aqui, quer ver? Ó? Ótimo, é que as pessoas gostam de números. E lá tem todos os tops. Você pode, pelo YouTube, chegar ao nosso Instagram, que é Os Pedagógicos também, Facebook, Telegram. Hoje temos 22.927.826 visualizações. Isso é diário ou é mensal? Isso é desde quando foi criado, de 2017 desde pra cá. quando foi criado. Mas aí cada dia entra um vídeo, então o vídeo de hoje... Vamos ver de hoje. 1.200 visualizações. Nossa. O vídeo do dia, né? Então por dia esse vídeo... Mas aí ele fica disponível, então vai ampliando essas visualizações. O vídeo mais visto do canal tem 429 visualizações. É muita gente. E os vídeos têm um horário certo? Na semana, 19 horas. Todo dia? Segunda a sexta, 19 horas. Sexta, sábado, domingo, geralmente entre as 18. Ao vivo você não faz? A gente faz ao vivo todo dia. É ao vivo? Não tem negócio de gravar, não. Não é gravado? Não sabe, faz ao vivo. Mas deixa aberto o bate-papo para os alunos ou não? Sim, o chat fica aberto, aí a gente consegue interagir. No nosso estúdio, né, tem um retorno e tem também uma TV só de chat, onde o aluno pergunta e a gente responde. Ao vivão? Ao vivão. Qual o conselho que você dá? Já teve muita treta por isso, esse ao vivão, mas a gente consegue segurar a onda. Depois de um tempo você vai ficando tranquilo. Conselho que você dá? Quantas horas de estudo assim, para o aluno estar assim, focado, estudando? Legal, não dá pra querer mudar o mundo mental, né? no dia que começa. Ninguém vai mudar o mundo começando hoje. Então vamos assim, quem vai começar, meia hora por dia. E quanto tempo que o aluno estuda no seu curso para fazer um concurso, por exemplo? Quantas horas? Tem todos os tipos, né? Então vamos lá, vamos começar a estudar meia hora, tá bom? Uma semana eu vou avaliar esse estudo, foi sadio. Daqui 2 anos tem um concurso. Não, mas não vou esperar 2 anos não, segura aí. Misericórdia. Meia hora por dia. No final da primeira semana eu consigo ampliar essa meia hora para 45 minutos. E se eu ampliar semanalmente esse tempo, eu vou chegar aí a 4 horas de forma saudável, com constância e disciplina. E com 4 horas de estudos, em 2 meses eu estou pronto para fazer um concurso, para concorrer às vagas, para estar entre os classificados. Se eu levar isso a sério, com bom material, com bons simulados, eu consigo concorrer e ser aprovado. A gente tem uma aluna que foi primeiro lugar aqui no DF, que é o concurso mais concorrido do país, o da Secretaria de Educação do DF. Ela foi primeiro lugar, física, estudando 3 meses. Caramba, física é o fim do mundo, minha gente, pelo amor de Deus. A pessoa que já faz física não é normal, né? Eu quero que fala isso pra ela também. Não é normal. Falando normal, vou zoar a Lulu. Toda vez que vocês ouvirem senhores William, troque por Carlinhos. Mas tá tranquilo, tá bom?
Porque a Lu, ela troca os nomes. Eu vi ela usa tóxicos, ela usa tóxicos. Eu vi ela chamando você de William, agorinha. Ela faz isso constantemente. Gente, eu sou dessas, eu pago esses micos, eu tenho várias histórias, assim, que eu olho pra pessoa cismo que ela chama um nome, e eu vi, ela faz isso várias olha, vezes. tem um caso que eu fui num cliente, não posso nem dizer, nem vou dizer nem o segmento, senão vão saber quem é, mas era um grupo familiar, e um dos irmãos tinha saído desse grupo familiar, então... Era uma treta. Era uma treta. Era uma treta. E o que ficou, me chamou para uma conversa para fazer assessoria de imprensa. E eu só chamava este pelo nome do que outro. saiu. Gente, foi assim, a reunião inteira. Eu ia Meu falar com Deus. ele e falava, então, vamos dizer, Fulano. Pedro? Aí, não, Pedro é meu irmão, eu sou o João. Meu Deus. Aí eu, não, claro. Desculpa, perdão, não sei o quê. Aí eu ia falar de novo. Gente, parece um trem do inferno. Rolou Aí eu ia ali, falar ó. de novo. Eu, pois então, Pedro. Ele, não, João. E assim foi a reunião inteira. Eu falei, cara, esse cara não vai me contratar. Eu não me contrataria. Tô chamando ele pelo nome do irmão, que é sai. persona não grata. Ele ferrou tudo, Meu não Deus sei o do quê. céu. Olha, não sei, pra minha sorte ele me Ele te contratou. contratou. A gente fez um excelente trabalho lá, graças a Deus. E ainda hoje são amigos, né? Graças a Deus, sou amigo dele, da família, da mulher dele, já fiz trabalho pra ele, pra mulher dele, enfim. Mas tem essas tretas, Tem, eu Carlinhos. sei. Eu não me estresso, não. Carlinhos, Tinha eu... uns- As Pode pessoas falar. todas fazem isso, é igual dupla Tinha um sertaneja. amigo meu que trocam os tomava um nomes. coisa, esqueci o comprimido que eu tomava, cara. O cara ficava assim. Ah, não, doido, isso daí Ah, também... tem horas e esse horas mesmo. estudando, Isso eu tem horas e faço isso o horas. mesmo. tempo todo. Tem Eu esse falei, remédio aí rapaz. mesmo que É. o pessoal usa, mas ele não é indicado, ele é um remédio de tarja preta, ele é indicado pelo médico. E aí, Todos? é pra quem tem Fica assim muito focado. TDAH, né? Transtorno de É. déficit de atenção e hiperatividade. É um remédio que dá maior concentração a quem tem esse transtorno. Quem não tem um transtorno não tem nenhum motivo para fazer o uso do É. remédio. E aí algumas pessoas acham que vão potencializar o seu A estudo com aquilo. inteligência, né? Vamos Não potencializa. O que você vai conseguir talvez seja um pouco mais de concentração para estudar, mas no final você vai ter uma variação tão grande no seu sistema nervoso que você não vai conseguir Absorver concentrar e tudo. absorver tudo aquilo que você precisa. Beleza, minha indicação, não uso. Indicação que eu... Cafézinho mesmo. O café é legal, o café é bom, Aham. mas assim, nem eu tô tomando mais café. Ah, café é ótimo. Eu fiz uma teoria pra mim, porque eu tava ficando com dor de cabeça o dia que eu não tomava café. Eu falei, meu corpo não pode mandar em mim. E aí eu parei com isso. Não, mas Então, nem o café é saudável. Mas é a defesa da pessoa pro Tirar o café. café dela, rapaz, você dá E uma meu briga. café rancheiro de Anápolis é o maior café do Brasil. Eu amo Não, café. eu também amo, eu tomava muito Ó, café. Café Rancheiro, patrocina ó. um podcast. Gente, eu só parei porque eu tava achando que ele tava mandando em mim. Eu tava ficando com dor de Entendi. cabeça, eu falei, não vou tomar. E eu mantenho o meu nível de concentração, de trabalho, O que da que mesma faz? forma. O que que você faz? O que que te motiva? Disciplina. A disciplina não é. A motivação, ela pode por um dia funcionar 2, 3, mas tem Isso. dia que você não acorda motivado. Se não tiver Mas, por disciplina, exemplo, né? imagina você acordar às que horas que você grava? Eu acordo 6 horas todo dia. E você grava normalmente que horas? De 8 ao E meio-dia. quem que fala da matéria de física? Você tem física na sua? Tem uma pessoa que fala de física. Então, imagina você acordar às 6 da manhã, não tomar café, tomar um café com Toddy, assim, um leite com Toddy e falar de física. É porque a área dele, ele vai. Ele vai gostar. Com dose não Né? combina com Física. física. Não, pelo amor Boa. de Deus. Mas assim, Igual pegar você, que ela é especialista em marketing, não, em expansão, né? Expansão de marcas. Aí ela vai falar que legal, né? Porque ela tá na área Você dela gosta dominando, disso? né? Amo. é disciplina. Você É gosta mais a disso. área da pessoa, né? Igual eu sou pianista, falar de música eu vou falar. Agora se for pra outra área, Você vai dar um resultado. O grande É. lance é o seguinte: organize sua vida, tenha disciplina. Pronto. E a minha vida eu sou um chato. Eu falei isso hoje, né? Eu sou um chato. Vou repetir, eu sou um chato pra quem Você não tem uma reconhece. rotina. Essa é a minha rotina todo dia. Tudo que eu faço tá na minha Atividade agenda. física, tudo. tá na minha agenda. Atividade, tudo tá aqui. Então, assim, hoje é sábado, era pra minha agenda estar vazia. Não, tá aqui escrito. Eu tenho o podcast Fran Portela, casamento às 17 horas. Eu tenho amanhã. Ó, no domingo eu tenho 3 ações que precisam a ser agenda feitas. do cara é de artista, rapaz. Segunda, terça, todos os dias, tem todos os horários certinhos aqui. Carlinhos, menos cronometrados. que horas que você fica com sua esposa e seus filhos? Ah, eu tenho os horários fixos e esses não são Negociáveis. Então, assim, existem as noites. Existe uma noite que eu saio, que é a terça-feira, porque foi uma coisa do canal e a gente começou na terça. Então, toda terça eu tô no canal. Aleatoriamente eu fico outros dias. Mas quando eu fico um pouquinho mais no canal e eu vou ficar menos em casa, então eu troco pra sair de casa mais tarde, pra estar mais tempo com a minha esposa e com meus filhos. Você é um cara que estuda muito, tem que estudar o tempo Tem. todo. Você estuda outros assuntos fora do seu contexto? Confesso que eu passei alguns anos não fazendo isso. Tipo, você lê um livro motivacional? Leio, agora leio.
Porque eu fiz uma regra nessa agenda também, de todos os dias ter pelo menos 40 minutos de leitura. Mas você tá no digital, você vai ler só no computador? Não. Você lê o livro físico? O livro tá do lado do meu computador, lá no trabalho. Você acha que muda muito, cara? Muda. Digital pro livro? Muda. Porque eu vou escrever também, né? Eu não consigo ler. Comprei já vários livros digital. Não leio. Eu tenho uma carrada de livros físicos, eu preciso pegar nele. Eu gosto do livro físico. A minha esposa gosta do Kindle. Ela pega o Kindle Eu e lê horrores lá, deita e lê e tal. Eu não consigo. Eu também não consigo. Mas Eu gosto dos dois. Eu ainda sou do tempo que eu gosto muito do livro físico. Eu gosto muito do livro físico, eu gosto disso de sublinhar, eu gosto de tocar, então é um momento, né? Mas eu também consigo ler no digital assim de boa. Então quando, por exemplo, muita coisa de release que você recebe também, você tem que ler pra caramba no celular, né? Pra fazer esteira é bom, passa rápido. Eu mesmo livros, Eu não assim, consigo fazer isso. Eu leio muito aqui, assim. Eu tenho uma coisa que eu tenho com os meus livros, eu não empresto. Já tive várias situações de que a amiga minha... O único que eu emprestei, e eu falei, não, pode ficar pra você que eu vou comprar outro. Foi o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Que aí, depois que a pessoa empresta pra mim o livro, não presta mais. Então, Meu Deus do céu! eu sou meio metódica. Aí eu fui lá e comprei um livro pra mim, e a Beth lá de Catalão. Beth, ó, te amo. E aí ela falou, Fran, seu livro, eu não pode ficar ele pra você, eu já comprei outro. Então assim, não me peça livro emprestado. Qualquer coisa, eu empresto. Anotem, pessoal do canal aí, anotem, não peça livro emprestado. Eu empresto, eu sou apegada aos meus livros, eu tenho uma estante gigantesca de livros na minha casa, então eu tenho apego, claro, eu tenho livros de muitas datas, eu anoto a data no livro, então eu lembro quando eu li aquele livro, mas eu gosto de reler, eu gosto de revisitar alguns autores, né? E tem os livros de marketing, os livros da área de comunicação, que volta e meia você dá ali uma folheada, né? E tem os livros que você tem apego mesmo, eu é todos. Mas eu empresto, só que aí quando eu empresto, eu faço aquele exercício do desapego. Eu faço o exercício da seguinte forma, eu sei que esse livro pode não voltar. Ou voltar estragado, com a capa danificada. Tudo bem. Não, e as pessoas têm mania de ler o livro. Com o mundo, né? Ó, com a cultura. E as pessoas têm mania de ler o livro dobrando a capa. Nossa, estragando o livro. Eu fico. Eu sou chato também. Eu abro só até a metade. Eu não vou abrir ele inteiro. Eu abro até a metade, tô lendo aqui. Preciso ler o outro lado, eu leio aqui. Ao final ele tá novinho. Você não tem ideia. Eu faço um ritual de todo mês. Eu arrumo todos os meus livros, coloco na ordem os motivacionais, os de história, que eu adoro ler sobre história do contexto geral. E a meu filho, o Vitor foi criado nos livros, e ele não gosta de ler, mas eu insistia tanto que eu comprava os livros para ele e acabava eu lendo. E ele fala, mãe, outro dia ele falou, mãe, eu preciso de uma dica sua para fazer um trabalho da escola, eu quero o livro tal. Eu falei, não, eu vou com você, filho, te ajudo. Mãe, eu esqueci um mês desses livros, eu não posso nem pegar. Então, eu acho que eu tenho sim, eu tenho um apego absurdo com os meus livros. Sabe por quê, Carlinhos? Quando eu saí do Nordeste e fui morar numa república lá no Amazonas, eu falo que eu devo muito, e quando ela me falou da sua história e mostrou que você é professor, eu falo que metade do que eu sou hoje eu devo a um professor de economia na matéria, ele dava matemática, o professor Fernando. República, você já foi visitar aqui no Brasil? Agora você imagina uma república no Amazonas há 20 anos atrás. Então eu comia 2 refeições por dia. Uma delas era miojo? Não tinha miojo nessa época. Eu comia ovo e ovo, porque era barato. E aí eu tinha que ter o dinheiro para ir para a faculdade de ônibus, porque eu morava na República, que não era dentro da faculdade, era no campus fora. E aí um dia esse professor Fernando, ele era um professor tão engraçado, cabeludão assim, ele usava o suspensório, ele era incrível, ele dava matéria assim, perfeito. Aí ele me chamou assim no cantinho e falou assim, ele via que eu estava deslocada lá, porque os alunos estavam envolvidos e eu estava perdida. Ele falou assim, vamos combinar o seguinte, para você concluir esse curso, cada semana eu vou te emprestar um livro, que não é do assunto, para você desestressar. E ele começou a me emprestar os livros motivacional. E esses livros me salvaram, sabe por quê? Porque teve muita amiga, tinha colega de quarto minha que saiu, que começou a usar droga, que saiu da escola, que não terminou o curso, e eu não sei nada de economia até hoje. Eu falo que eu só fiz o curso, mas aquilo ali... Pra vida foi muito bom, né? Foi, porque dali eu me livrei da rua, de fazer algo de
seguir companhias ruins, entendeu? Então, assim, eu devo um absurdo. Ele era o meu melhor professor. Só que ele era na sala de aula, ele falava pra mim assim, ó, se não estudar, um dia ele me chamou a atenção, você não tá levando a sério, isso aqui não é brincadeira. Então, ele ficava no meu pé. Então, eu devo muito, eu falo muito que os professores, depois dos pais, é de uma importância absurda na vida de qualquer criança, adolescente. E eu queria dizer para você que seu trabalho é incrível. Essa é uma parte muito legal, mudar a vida das pessoas. E quando a gente falar que transforma vidas, é o nosso diferencial. Lá no canal tem até uns vídeos legais de vida das pessoas transformadas. Eu vou né? ver. Então, passa lá depois. Ó, vou te dar uma dica do Everton. E ele era um cara classe A. E ele queria ser professor. E ele tomou pau em várias provas. Foi reprovado. Ele começou a estudar com a gente. Ele virou primeiro lugar da Secretaria de Educação do Pernambuco. Primeiro lugar na Secretaria Municipal de onde ele mora. E agora ele foi o primeiro lugar do mestrado em Educação Física da Universidade do Pernambuco. Então, pra mim, ele é uma história fenomenal. E tem muitas outras histórias. Tem da Verlúcia, da Sara. Tem um monte de histórias que a gente faz questão de gravar. E a do Everton foi muito legal, porque a nossa equipe de gravação tá aqui em Brasília. A gente pagou todo mundo pra ir lá no Pernambuco gravar ele. E a gente foi gravar porque a história era muito legal e fazia diferença, motiva outras pessoas a estudarem também. E hoje você tem quantos funcionários que trabalham online? Presencialmente tem 30 aproximadamente e fora, e não presencial, mais uns 50 pelo menos. Funcionário online, a gente tem que assinar carteira, fazer tudo bonitinho? Tudo normal, só não tem auxílio de transporte. Ele só não tem auxílio de transporte porque ele fica em casa. Né? Ele fica em casa. E aí, como empresário, como que você vê esse mercado? O que você acha? Eu nunca pensei em ser empresário, mas engraçado é isso. A minha esposa fala isso. Meu Deus, você é muito bom no que você está fazendo. E eu falo, eu nunca pensei, eu sempre quis ser servidor. Pro seu filho, qual a profissão do seu pai? Ele fala, professor. professor. Professor Carlinhos. Você conhece o professor Carlinhos? Ele é meu pai. Ai, essa que é a frase lindo. do meu. Legal. Mas assim, como empresário é um ramo muito difícil. E aí eu brinco, muita gente quer ser empresário. Mas quase ninguém está preparado para ser empresário. Porque ser empresário até abrir mão de viver sem isso aqui, né? Você vive 24 horas com o celular, resolvendo problemas. Você precisa responder pela vida de todo mundo que está na sua empresa. Então, quando eu paro e penso, falo, caraca, tem mais de 50 vidas, 50 famílias diferentes que o sustento delas sai daqui de dentro. Então, não existe hipótese do pagamento daqui sair atrasado. Então, vamos trabalhar mais. Vamos apertar isso aqui, vamos apertar isso aqui, ou vamos fazer isso aqui, porque tem que dar certo. Tem que fazer essas famílias todas receberem. Então, isso me dá umas aflições, porque eu cuido do operacional na empresa. Então, o financeiro tá comigo. Então, tem semanas que eu tô no estresse. Falo, ó, não tá fechando a conta. Então, essa conta tem que fechar. E onde que a gente vai apertar a torneira para fechar e para a gente conseguir fazer isso? Então, como empresário, eu tenho muito medo das coisas todas, mas sempre deu certo. Então, todo mundo que tá lá, trabalha, recebe, a gente consegue fazer tudo que é preciso, a empresa consegue chegar onde a gente acha que consegue. E aí uma coisa muito legal, eu e o William, a gente não quer dominar o mundo, essa não é uma frase que a gente quer, dominar o mundo. A gente não quer ser o maior empresário do ramo educacional do Brasil, isso não é o nosso objetivo. A gente quer servir para aquilo que a gente diz que é a nossa missão, transformar vidas através da educação. E se tudo acabasse hoje, eu tava super feliz com o que eu fiz, porque eu já fiz coisa pra caramba. E pra gente finalizar, como que você recebe as críticas como professor? Eu surtava no começo, surtava mesmo, surtava de ficar sem dormir, com dor de estômago, tudo isso. Mas você vai entendendo que o hater, e aí com o online isso é maior ainda, né? O hater, ele quer plateia. E aí eu fiz assisti algumas palestras, fiz um curso de gerenciamento de crise. Uhum. E o cara falou que o melhor remédio para um hater, uma crítica que não faz sentido, é o silêncio. E eu aprendi isso e evolui muito, mas muito mesmo. E ele falou, quando uma crítica doer, e essa frase que o William fala, bateu e doeu, toma que é seu. Então se doeu é porque você está errado, então corrija. Então quando eu escuto a crítica, se doeu, eu sei que eu estou errado, eu vou lá corrigir. Mas bater boca com o cara? Bateu com doeu, eu nem bato boca, eu só fico calado e deixo ele falar. E o mais legal hoje, os nossos alunos, eles nos defendem. Olha que bonitinho. Então assim, alguém fala alguma coisa na rede social, os alunos falam, você tá louco? Olha o tanto de coisa que esse cara coloca aqui, você tá chamando ele de mercenário porque ele vendeu o curso? Você já viu quantas aulas tem lá gratuitas? Já viu quanto material eles distribuem? Cala a boca, você é um retardado mental. Aí, beleza. Fala. Aí a gente nem precisa mais falar, os alunos defendem a gente, e aí eu entrei nessa vibe, eu tô no meu silêncio e eu tenho quem defende o nosso trabalho, o que a gente faz. Que bom. Bacana. Eu preciso fazer isso, É porque bom. eu não sou assim, não. Eu sou nordestino. Você é nordestino? Meus pais são. Então, eu vou lá e falo mesmo, brigo, desço o cacete. Às vezes você vai perder a sua essência porque alguém só queria te tirar do centro do lugar que você tava ali. Mas se for algo sério, sabe? Que me tira do eixo, tipo injustiça. Isso é uma coisa que tem que resolver ali. Porque eu acho que assim, tem coisas que a gente pode se calar. Claro, eu me calo.
Mas tem coisa que não dá certo. E a palestra que eu vi do hater, ele dizia assim, ó, 99% das críticas o silêncio vai resolver. Né? Deixa eu dar um pitaco sobre isso. Ô, Fran, eu tenho muitos clientes, assim, especialmente o pessoal da gastronomia, né, donos de restaurante e tal. Carlinhos, falar de um restaurante é falar de um filho, né? Em qualquer negócio, né? Falar do seu negócio é falar de um filho, né? E aí, quando às vezes vinham algumas críticas, eu falo do pessoa café. ia responder assim Na com o hora. fígado, sabe? Tipo, ai, eu vou responder isso, eu vou mandar tomar naquele lugar. Aí eu falo, calma, respira para deixar que eu respondo. Por quê? Aí eu tiro toda a paixão, eu vou ser mais racional na resposta, eu vou responder igual, eu vou mandar o cara tomar naquele lugar igual, só que de outra forma, com outras palavras. Sim, entendeu? sim. Eu vou ser muito mais ali polida, vai ter uma resposta mais, né, racional mesmo. E a pessoa, às vezes, né, como o Carlinhos falou, é difícil a pessoa chegar e ver você falando do seu filho e você não falar nada, né? Difícil ficar nesse silêncio, né? É um exercício, é uma maturidade, é uma elevação. É verdade. É uma elevação. Então, normalmente, eu como assessora de imprensa, quando eu vejo que o cliente tem esse lado mais figadal, explosivo, eu falo, não responda, Segura aí. pode deixar que eu tinha uma respondo. assessora de imprensa de Goiânia, ela era uma querida comigo. E aí, quando eu fazia os eventos com os artistas, e quando tinha alguma coisa que eu não gostava, ela, não fala, deixa que eu falo. Eu falei, não vou aguentar. Mas pra que você me paga? Eu, não, então fala. Tá bom, fala você. Né? Carlinhos, obrigada, viu? Muito Que aula. Eu vou ver seus vídeos lá. E eu quero encontrar você mais vezes. Vamos, a gente pode se encontrar. Eu tô aqui pra dividir. Eu não gosto de negócio online, não. Eu quero ao vivo. Quando a gente fizer aulas grandiosas, eu vou chamar você pra participar por lá, porque o nosso foi um evento. Agora que eu sei que você trabalha com evento, eu podia ter trabalhado menos preparando o maior aulão da história, porque a gente fez o maior aulão da história dos concursos. Então, eu faço eventos corporativos para empresas. Esse foi muito legal, assim, da história dos pedagógicos. Talvez a gente não repita isso, porque deu um trabalho monstruoso. Dá. Mas a gente vendeu 11.500 ingressos e tínhamos 10.500 pessoas presenciais. Que massa. Foi assim, maravilhoso. Eu queria aproveitar essa sua deixa e mandar um beijo especial para o Zuno Mendonça. Olha só, ele está promovendo uma festa aqui em Brasília para surdos e mudos. Que massa. Incrível. E ele já vendeu 1.500 convites. Está vindo a galera até da Espanha. Legal. Então, eu nunca tinha visto algo dessa natureza. Gente, até arrepiei. Eu também, eu fiquei comovida, Lindo, porque fazer aula, dar evento para... E sabe como é que é o som lá? DJ. E com todo mundo com os fones, porque eles Eu gostam de vibração. sentir a vibração. Olha que lindo. Vai ser massa. Carlinho, Lu, Muito bom, eu gente. queria ter uma assessora de imprensa como você. Ela é fantástica, hein? Estou à disposição, Aí, ó. estou disponível. Muito Aliás, obrigada. para todos os ouvintes da Fran, para todo o pessoal que assiste o podcast, ó, gente, Infinito Comunicação, só me procurar lá no Instagram, o site também é Agência Infinito Comunicação. O meu perfil nas redes sociais é @lualvesdf. Estou à disposição para todos. Top. O Carlinhos não tem ciúme, né, Carlinhos? Não, tô tranquilo. Ela trabalha muito, tá tranquilo, pode ficar. Carlinho, gente. uma frase pra gente finalizar, uma frase de professor, assim, bem a cara da escola, da educação. A educação transforma as vidas. Pronto, fechou. É isso. É Sábado tudo. tem mais. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau, Top, tchau, cara. tchau.